Na Era do Espírito. Mais uma vez, bom dia a todos, caros ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420 kHz, Florianópolis. Eu me chamo Narbal Almeida Júnior e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje eu vou comentar um tema diferente do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A parte 3, ele fala sobre as leis morais. São 12 capítulos, cada um falando sobre uma das leis morais. Sendo que o capítulo 6º fala da lei de destruição. Por que uma lei de destruição é considerada uma lei moral e divina? Então nós vamos começar lendo aqui, que ele logo explica isso. É lei da natureza a destruição? E a resposta dos espíritos vem assim. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, minha segunda pergunta de Kardec é esse mesmo tema. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E a resposta dos espíritos. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, nós sabemos que tudo tem início, meio e fim. A Terra, que foi criada há bilhões de anos, será destruída daqui a alguns bilhões de anos também. Nós, seres vivos, nascemos, crescemos e morremos. Então, a gente tem início, meio e fim. Todos são construídos e depois destruídos. E essa renovação é que vai levando o mundo cada vez mais adiante. Agora, aquilo que depois de criado não tem mais fim é o ser pensante, né, que a gente associa ao nosso espírito. Não acaba mais. A gente vai renovando, vai evoluindo, mas a gente não mais será destruído. E aí vem a outra pergunta de Kardec. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Ele está perguntando aqui por que muitas coisas não querem findar. A gente não quer morrer, os animais não querem morrer, né? As plantas, de alguma forma, elas dão conta e se mantêm vivas e vão atrás de água e se ressecam para não perder água e vão se mantendo vivas. Então, nada quer morrer, né? As coisas na natureza, elas têm um instinto de conservação. Por que então, se a destruição é necessária e nos leva adiante? E aí vem a resposta dos espíritos, a fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a gente vem e as coisas existem por um objetivo. Tem um objetivo por trás, mesmo que a gente não conheça e não saiba. E mesmo sem conhecer esse objetivo,
a gente preserva a vida para que ele seja atingido. E na questão 730, Kardec pergunta: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? E os espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à estrela do que ao seu Criador. Essa questão é interessante. Se a gente não tivesse esse instinto de preservar a vida, todo mundo ia fazer tudo a Deus dará e ninguém ia sobreviver muitos anos, ninguém ia realizar nada por aqui, né? E muita gente tem falado que essa vida a gente utiliza para evoluir. E essa evolução se dá muito mais intensamente quando a gente se relaciona com outros seres. Para a gente perder o nosso egoísmo, para a gente ficar mais humilde, né? E aprender a exercitar o amor, a caridade. Na questão 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Para encerrar, vamos à questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta dos espíritos: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. A gente questiona muito essa pandemia do Covid, que já nos aflige aí há 2 anos e pouco. Mas se você parar para pensar nesse ponto de vista, o quanto que a gente evoluiu nesses 2 anos por causa dessa pandemia. Como que a tecnologia desenvolveu, como que nós passamos a usar uma tecnologia que já existia, que já estava aqui ao nosso alcance e a gente não sabia usar. Quanto que a gente usou esse meio que eu estou falando para vocês. Que eu gravo no celular, que eu gravo em qualquer lugar, envio para uma rádio que todo mundo pode ouvir. Que só podia ser feito no estúdio há pouco tempo atrás. Reuniões, várias coisas que a tecnologia já nos proporcionava, que a gente não sabia usar e que por causa dessa pandemia, uma grande parte da população, a imensa parte da população, aprendeu e passou a utilizar. Pensem nisso e trabalhem nesse sentido, porque o trabalho é uma outra lei divina. Um bom fim de semana a todos, meus queridos amigos, e que todos tenham um ótimo dia, e que assim seja. Na Era do Espírito.